A justiça como equidade, uma teoria política e não metafísica. O que significa essa expressão que está no título do artigo do Rawls que eu disponibilizei lá no blog? É um artigo posterior, bem posterior ao livro Uma Teoria da Justiça, que já pressupõe todo um debate, mas que caracteriza bem a intenção do John Rawls ao expor a sua teoria. A ideia da teoria da justiça, a justiça como equidade, significa pensar quais seriam as condições igualitárias mínimas para se pensar em justiça. Não significa fundamentar um ideal metafísico de justiça baseado numa natureza humana, que seria uma única e a mesma em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. John Rawls não tem a pretensão de fundamentar uma justiça no sentido de um ideal válido universalmente e que tenha um peso metafísico como eram as categorias da filosofia clássica. Ele não tem a mesma pretensão de Aristóteles e nem mesmo de Kant, e nem mesmo dos utilitaristas. A filosofia contemporânea, ela vê com muita desconfiança a ideia de uma natureza humana e de qualquer concepção metafísica que se apresente como eterna, universal e necessária em relação às coisas. Então, o acordo que o Rawls tem em vista é um acordo político. Ele quer saber quais são as condições mínimas para a convivência razoavelmente pacífica e estável numa sociedade democrática, tal como essas que nós já conhecemos. Sociedades democráticas, claro, ele está pensando nos países de primeiro mundo, que já têm uma certa cultura política bem estabelecida, que apesar de todos os seus momentos de instabilidade, de guerras, manteve uma certa cultura, uma certa concepção bem consolidada, bem tradicional e bem aceita entre seus cidadãos. Nesse contexto é que a teoria da justiça se aplica. Então, é um âmbito de abrangência bem menor do que quando se fala nas teorias filosóficas clássicas. Mas o que se tem em vista é um acordo que se pretende, de fato, universal, no sentido de oferecer o padrão geral de pensar uma concepção de justiça em todas as sociedades, para todas as sociedades contemporâneas. Sociedades das quais se pressupõe justamente um acordo básico sobre o valor da liberdade e o valor da igualdade. As pessoas, os seres humanos devem ser pensados como seres livres e iguais. Não há qualquer distinção de raça e etnia, de gênero, de religião, de qualquer tipo de orientação. Pessoas são pensadas abstratamente apenas como livres, como contendo o mesmo conjunto básico de direitos, e nessa situação elas vão entrar num acordo sobre quais são os princípios básicos, a estrutura básica da sociedade, os princípios de justiça que devem reger essa sociedade a partir de agora. Então é isso. Vamos ver como o Rawls encaminha a sua argumentação para provar que os princípios de justiça, estrutura básica da sociedade, seriam justamente aqueles que ele apresenta em seu livro. Nós vimos na primeira parte da aula que os princípios de justiça devem ser o resultado de uma situação de escolha equitativa. E para definir essa situação de escolha efetiva, o Rawls fala em algumas restrições. E aí nós temos 4 conjuntos de restrições que vão dar as condições para a escolha dos princípios de justiça.
Primeiro, a ideia da posição original de igualdade. Segundo lugar, o véu de ignorância, a célebre teoria do véu de ignorância. A ideia de equilíbrio reflexivo e a ideia de condições formais básicas dos princípios para que eles se apresentem como candidatos para a escolha. Então, eu vou falar dessas 4 restrições, especialmente das 2 primeiras, que são as mais importantes. A posição original. A posição original é definida de modo a ser um status quo no qual todos os acordos firmados são justos. Presume-se que as partes são mutuamente desinteressadas, no sentido de que não se movem por nenhum sentimento de benevolência ou altruísmo. O que significa isso? A posição original é a condição na qual os indivíduos se colocam para escolher os seus princípios. As pessoas são interessadas apenas no seu próprio benefício, não se movendo necessariamente por sentimentos de benevolência ou altruísmo. Aqui, como em Kant, né, o que o Rawls está dizendo é que nós não podemos pressupor que os indivíduos, ao entrarem num acordo sobre os princípios de justiça, eles devam ter características ou propriedades de caráter que são de um jeito ou de outro, assim ou assado. Eles não devem ser pensados como naturalmente sentimentais, benevolentes ou altruístas. Não. Vamos pensar no básico, que cada um busca o seu próprio bem, né? E aqui ele parte do pressuposto liberal mais básico, que os indivíduos são voltados para o seu próprio interesse, agem racionalmente em vista do seu próprio interesse e não necessariamente se interessam pelo outro, embora sejam capazes de também racionalmente reconhecer os interesses alheios. Então, essa é a condição básica, né, da posição original para a escolha da justiça. Posição essa que, segundo o Rawls, expressa o ponto de vista abstrato da moral imparcial. Os cidadãos, o Rawls fala também nos seus representantes, são pensados como pessoas livres e iguais, sujeitas a restrições razoáveis, escolhem de modo racional certos princípios para regular a estrutura básica da sociedade, entendida como um sistema equitativo de cooperação social para vantagem mútua. Assim que o Rawls, então, apresenta a ideia de posição original, como essa imparcialidade básica em que cada um quer o seu próprio benefício, não necessariamente é um indivíduo que só pensa em si mesmo, mas é um indivíduo que está numa posição em que ele vai pensar esse acordo, um acordo que seja bom para ele e também para os outros, mas não baseando-se num sentimento altruísta. A segunda condição ou restrição para a escolha dos princípios de justiça é a ideia do véu de ignorância. Véu este que explicita as condições razoáveis que delimitam o espectro de razões e informações moralmente válidas, isto é, que podem fundamentar princípios de justiça numa sociedade marcada pelo pluralismo. O véu de ignorância representa as restrições que o conceito de justo impõe ao bem. Portanto, é mais uma vez a apresentação ou a manifestação da prioridade do justo sobre o bem. Não é à toa que a própria iconografia, né, da ideia de justiça apresenta um véu, né, uma figura velada, né, com não vê como atua, porque justamente não parte ou não tem uma preferência por nenhum dos lados em disputa. Então, o Rawls descreve essa situação nas páginas
14 e 15 do seu livro, entre as características essenciais dessa situação está o fato de que ninguém conhece seu lugar na sociedade, sua classe ou seu status social. Ninguém conhece sua sorte na distribuição de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, força e coisas semelhantes. Presumirei até mesmo que as partes não conhecem suas concepções do bem, nem suas propensões psicológicas especiais. Então, vamos tentar dar um exemplo, né, de como atua essa ideia de véu de ignorância. Os indivíduos estão reunidos para escolher os princípios de justiça da estrutura básica da sociedade. É possível que se apresente como uma hipótese de princípio de justiça, um princípio que diz: pessoas mais inteligentes são aquelas que devem governar. Então, era um princípio, digamos assim, básico, né, das teorias éticas clássicas, está presente no Platão, né, que vai conduzir, inclusive, a concepção de que o filósofo deve ser o soberano, o rei, o governante. Bem, essa ideia ela poderia ser muito bem aceita pelas pessoas que se consideram inteligentes, né, ou bem formadas, ou que têm uma imagem de si como pessoas bem articuladas intelectualmente. Mas, justamente, o Rawls quer presumir que as partes não conhecem essas características essenciais de si mesmas. Então, elas não vão favorecer certas habilidades em detrimento de outras, como a força, habilidades naturais e coisas semelhantes. E também não vão, ou não devem, favorecer certa concepção de bem em detrimento de outra. Então, nós não podemos ter, na escolha de princípios de justiça, princípios que favoreçam mais a uma religião do que a outra, mais a uma filosofia do que a outra, mais uma certa concepção de vida do que outra. Nós temos que ter princípios de justiça que sejam independentes dessa diversidade de visões de mundo, de habilidades sociais, de dotes naturais de cada um. Então, nós não devemos ter um princípio de justiça que favoreça necessariamente quem já é rico, embora não esteja no horizonte do Rawls pensar num princípio de justiça que proíba toda e qualquer riqueza. E isso nós veremos, né? E essa pressuposição ela vai ter um peso na escolha dos princípios de justiça. Mas tudo isso eu disse apenas para exemplificar aquilo que o Rawls entende por véu de ignorância, que é a concepção de que, para termos uma sociedade justa, equitativa, os indivíduos devem ignorar suas habilidades, seus dotes, suas características que poderão favorecê-lo justamente na escolha dos princípios de justiça. É como nós temos assim quando nós temos um concurso público, né? Os concorrentes não podem conhecer previamente o conteúdo de uma prova ou aquilo que vai estar ou como vai ser constituída, em termos mais específicos, a banca que vai julgar o concurso. Ele deve, as informações elas devem, não pode ter privilégio de informações, conflitos de interesse, né, que favoreçam um candidato em relação ao outro. Não que isso foi só uma comparação, porque o Rawls não está pensando numa concorrência na escolha dos princípios de justiça, mas ele sabe que, assim como na vida política, em que você tem um parlamento, diversos interesses, há muitos interesses em jogo na escolha de certos princípios, nessa situação hipotética da escolha de princípios de justiça. Então, ele pensa nessas restrições como
restrições razoáveis que farão com que a escolha dos princípios seja mais razoável e a mais racional possível. Uma outra dessas restrições é a ideia de equilíbrio reflexivo. Equilíbrio entre intuições particulares e princípios gerais. Expressa o processo de avanços e recuos que resultam das pressuposições razoáveis, das convicções apuradas e ajustadas dos indivíduos na posição original. Essa é uma ideia bastante complexa, né? Inclusive difícil de explicar. A ideia do equilíbrio reflexivo é a ideia de que o objetivo é aproximar os princípios de justiça de nosso senso moral cotidiano. A ideia de que nós não podemos também extrapolar e imaginar princípios de justiça nunca testados, nunca pensados, completamente fora do horizonte das nossas intuições. Nós temos que pensar coisas razoáveis. Nós não podemos, digamos assim, querer inventar a roda, digamos assim. Por isso, a ideia do equilíbrio reflexivo é um método para tornar a ideia de sociedade bem ordenada mais realista e ajustá-la às condições históricas e sociais das sociedades democráticas, que incluem o fato do pluralismo, o fato de que nós temos diferentes e diversas concepções de mundo, elas precisam, pelo menos, entrar num acordo básico. Trata-se de verificar se os princípios que seriam escolhidos são compatíveis com nossas convicções ponderadas acerca da justiça ou as ampliam de maneira aceitável. Tudo o que foi apresentado, né, dessas restrições, e essas são as mais importantes. A ideia da posição original de equidade, a ideia do véu de ignorância e a ideia do equilíbrio reflexivo, elas têm em vista garantir a imparcialidade e a equidade no momento da escolha. Devem ser excluídas ou colocadas em suspenso aquelas desigualdades consideradas moralmente arbitrárias, como as desigualdades socioeconômicas e as desigualdades naturais. Além disso, não deve ser permitido que algumas pessoas tenham maior poder de barganha ou informações privilegiadas em relação às outras. Devem também ser excluídos o uso da força, da fraude, do engano e da coerção. Ou seja, né, a escolha deve ser a mais justa possível, equitativa. Essas condições devem situar equitativamente as pessoas como livres e iguais, de modo que os princípios de justiça escolhidos expressem um ponto de vista moral imparcial, publicamente aceitável para todos. Então, essa é a intuição básica que está presente na teoria do Rawls, né? A ideia de que a escolha dos princípios de justiça deve ser equitativa. Por isso se chama, então, se conhece a sua teoria da justiça como equidade. E é por isso também que ela vai favorecer certas políticas públicas, né, que têm na equidade seu principal valor. A ideia de cotas raciais ou étnicas para a distribuição de vagas nas universidades e nos serviços públicos, né? Por que a distribuição de cotas no sistema público de educação, também no serviço público? Bem, no sentido de favorecer a equidade. E aí, a expressão dos princípios de justiça, elas, de fato, correspondem à ideia que está na base do ideário dos defensores de políticas de cotas e distribuição de renda, que, no fundo, expressam justamente essa teoria da equidade do John Rawls.
Além disso, ele vai dizer que esses princípios formais, esses princípios de justiça devem ter certas condições formais básicas. Devem ser gerais, universais, públicos, ordenados ou completos e finais. O que significa isso, né? Isso aqui é uma ideia complexa, eu vou passar muito rapidamente por isso. A leitura lá do livro vai dar maiores detalhes. Mas os princípios devem ser gerais, de modo a poderem ser universalizados, dizer respeito a todos. Por isso, eles têm o formato de princípios universais, não deve ter formato de princípio específico, né? O que é um princípio específico? Um princípio que começa ou tem a forma. Algumas pessoas devem ser X e X, favorecidas ou desfavorecidas, de acordo com tais e tais condições. Não. A ideia é sempre falar em todos, a sociedade no geral, deve ser princípios públicos que permitam a sua formulação publicizada, né? Está de acordo com o princípio moderno da publicidade das informações, devem ser princípios que tenham uma certa ordem e tenham uma finalidade. Essas são, em linhas gerais, as condições formais básicas. E o procedimento é hipotético. Assim como as teorias contratualistas não diziam respeito a como, de fato, as sociedades surgiram, a escolha dos princípios de justiça é uma hipótese. Como deveriam ter agido as pessoas que escolheram os princípios básicos de uma sociedade justa? A posição original, portanto, é um procedimento de teste e, como tal, tem uma natureza hipotética dedutiva. Especificando melhor isso, o Rawls, lá naquele livro, já dos anos 90, O Liberalismo Político, vai dizer: a posição original é apenas um artifício de representação. Descreve as partes, cada qual responsável pelos interesses essenciais de um cidadão livre e igual, numa situação equitativa, alcançando um acordo sujeito a condições que limitam apropriadamente o que podem propor como boas razões. Muito bem. Na base, né, deve sempre estar a concepção de que, sem apelar a uma noção de natureza humana, que seria bastante complicada, a ideia de uma pessoa moral, a posição original e equitativa para os indivíduos entendidos como pessoas morais livres e iguais. Alguém que pode ser um cidadão plenamente cooperativo da sociedade ao longo de uma vida completa. Entendendo que as pessoas são livres e iguais, capazes de cooperação ao longo de uma vida. E aí deixando de lado as exceções. O Rawls vai, então, nessas condições todas, preparar o caminho para defender dois princípios de justiça que podem ser formulados da seguinte forma. Há diversas formulações desses princípios de justiça ao longo da obra, mas a formulação talvez mais completa está lá na página 376, né, da edição que eu estou seguindo, que é a de 2008, na tradução publicada pela editora Martins Fontes. Os dois princípios seriam os seguintes. São dois. Primeiro, diz: cada pessoa deve ter um direito básico igual ao mais abrangente sistema total de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema similar de liberdade para todos. Esse é o primeiro princípio. Ele tem uma prioridade em relação ao segundo. Por quê? Porque ele revela aquele elemento básico da inviolabilidade do indivíduo e da prioridade da justiça sobre o bem. Mas dele se segue também esse segundo princípio, que tem, por outro lado, duas partes.
esse segundo princípio diz: as desigualdades econômicas e sociais devem ser dispostas de modo a que tanto, primeiro, se estabeleçam para o máximo benefício possível dos menos favorecidos, assim como estejam vinculados a cargos e posições abertos a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidade. Então, são esses os princípios de justiça. O primeiro, cada indivíduo tem direito básico, né, a um sistema básico de direitos que lhe dá liberdade e também é compatível com a liberdade de todos os demais. É um princípio que, no fundo, remete ao chamado imperativo categórico do direito do Kant, né? A ideia de que a liberdade de cada um deve coincidir ou conviver com a liberdade de todos os outros num sistema total de liberdades. Este é o princípio básico de justiça. Segundo Rawls, nós não conseguiremos encontrar nada mais básico do que isso. E dele pode-se seguir a ideia de que qualquer diferença, desigualdade econômica e social que existirá, e o Rawls diz que a desigualdade existirá porque uma igualdade forçada iria contra o primeiro princípio. Por exemplo, se nós tivéssemos uma sociedade em que as pessoas não poderiam ter padrões de renda diferentes, nem pensar diferente, nós teríamos todo o problema que é o problema do socialismo real, que é o fato de que a liberdade individual vai sendo restringida de modo a se tornar a vida social insuportável. Então, a desigualdade econômica e social ela pode existir desde que ela se estabeleça para o máximo benefício possível, mesmo daqueles menos favorecidos, ou seja, o princípio de que a desigualdade ela só vale a pena se ela é melhor mesmo para os mais pobres e, além disso, as desigualdades estejam dispostas de tal modo que os cargos e posições estejam abertos a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades, ou seja, todos teriam as mesmas oportunidades de concorrência para buscar as melhores posições e, com isso, aumentarem a sua renda de modo a não ficarem presas, né, num sistema em que não haveria nenhuma chance de prosperidade, de riqueza, de ascensão social, digamos assim. Então, é um princípio que está de acordo com a visão liberal dentro do universo capitalista em que vivemos, em que há desigualdade, mas as desigualdades elas devem ser pensadas num sistema de justiça como equidade, em que seja possível para todos ascender economicamente e a riqueza seja gerida de tal modo que ela pudesse dar benefício também aos menos favorecidos. Para defender esses princípios de justiça e esse ideal de justiça como equidade que dá voz, o Rawls vai dizer que isso corresponde ao nosso senso de justiça. A ideia é que, se o bem-estar de todos depende de um sistema de cooperação sem o qual ninguém teria uma vida satisfatória, a divisão das vantagens deve suscitar a cooperação voluntária de todos que dela participam, incluindo-se os que estão em situação menos favorável. Com isso, nós teríamos uma igualdade democrática. Os dois princípios tentam atenuar a arbitrariedade do acaso natural e da sorte social. Ou seja, há uma certa arbitrariedade, porque o acaso natural e a sorte social fazem com que alguns indivíduos se beneficiem mais do que outros. Isso gera desigualdade. Mas aqueles que foram favorecidos pela natureza, quem quer que seja,
podem tirar proveito de sua boa fortuna, de sua sorte, somente de forma a melhorar a situação dos menos favorecidos. Né? E aqui a ideia é a seguinte, né? Aquilo que é distribuído naturalmente não é justo ou injusto, pois, diz o Rawls na página 122, a distribuição natural não é justa nem injusta. Nem é injusto que se nasça em determinada posição social. Ou seja, não é injusto que se nasça já no seio de uma família rica. Isso são meros fatos naturais. Justo ou injusto é o modo como as instituições lidam com esses fatos. E aqui, né, com a afirmação de Rawls dessa sua teoria da justiça como equidade, eu encerro a exposição básica das teses do Rawls, que compõem especialmente a primeira parte do seu livro, Uma Teoria da Justiça. A ideia, então, é de que a justiça, como equidade, é possível quando nós temos uma sociedade organizada em torno de dois princípios. Aquele que garante a maior liberdade possível para todos os indivíduos convivendo com outros indivíduos que também são livres, e a ideia de que as desigualdades sociais e econômicas devem ser dispostas de modo a que favoreçam também os menos favorecidos e estejam vinculadas a condições de igualdade equitativa de oportunidades. É assim, segundo Rawls, que se garantiria a justiça numa sociedade democrática, numa sociedade em que cada um pudesse escolher seus próprios planos de vida, defender suas próprias visões de mundo, respeitando, no entanto, a visão dos outros e tendo liberdade de desenvolver o seu próprio plano de vida, desde que essa vida em sociedade fosse a melhor possível para todos. Essa formulação, ela vai encontrar uma série de críticas desde que o livro do Rawls foi publicado em 1971. Nas próximas aulas, nós vamos analisar algumas dessas críticas. Mas é bem possível que não tenha ficado claro alguns dos passos da argumentação do Rawls em favor desses princípios. Para tornar isso mais claro, o caminho que todas e todos devem fazer é o seguinte: tentar ler, né, com calma lá o livro do Rawls, identificar a sua argumentação. Além do livro do Rawls, né, que é facilmente acessível, né, eu disponibilizei aqueles 2 artigos, um do próprio Rawls, que é o artigo Justiça como Equidade, uma teoria política e não metafísica, e uma apresentação do Álvaro de Vita, um professor de teoria política e especialista no pensamento do Rawls, escreveu como uma introdução ao artigo, né, que foi lá publicado na revista Lua Nova, e, além disso, toda a bibliografia que eu passei lá no blog como um apoio de leitura e estudo da teoria do Rawls. Feito esse estudo, vocês podem também me enviar as dúvidas e questões. Tentarei respondê-las na medida do possível, seja aqui nos comentários do YouTube ou do blog, e também por e-mail. Se houver um conjunto razoável de questões, eu vou juntar todas elas e oferecer uma aula bônus de resposta às dúvidas. Se não, se surgir apenas algumas questões pontuais, eu vou respondê-las à medida do possível. Encerro assim a aula expositiva sobre a teoria da justiça de John Rawls. Nas próximas, então, vamos analisar o debate que se seguiu à publicação de uma teoria da justiça de 1971. Até a próxima.